Olá! Eu vejo muitas pessoas falando, através de publicações, através de vídeos, que nós devemos ter um olhar para dentro, que nós devemos primeiro ver o que está se passando aqui dentro. E depois de 7 meses procurando entender o que era isso, procurando saber o que é esse olhar para dentro, qual os benefícios, como que isso nos ajuda, o que realmente é olhar para dentro, eu cheguei a uma conclusão. E hoje eu quero compartilhar isso com você que transformou a minha vida, que fez eu evoluir muito em 7 meses, algo que eu não fazia há anos na minha vida. É como se eu tivesse desbloqueado minhas emoções, como se eu tivesse desbloqueado a minha vida. Por que desbloqueado a minha vida? Por que eu usei esse termo? Porque eu percebi que eu estava envolvido por muito medo. Eu achava que o meu valor era segurança, mas não era segurança, eu estava com medo de viver. Eu também acreditava que os meus sonhos tinham ficado para trás, que as minhas ideias eram novas, mas quando eu percebi, quando eu comecei a olhar para dentro, realmente, eu vi que todos os meus planos e meus objetivos eram o que a sociedade queria que eu tivesse. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu queria ter carro, eu queria entrar na faculdade, eu queria ter minha carta, queria viajar para alguns lugares. Quando eu percebi, isso era uma implantação da sociedade. Não é que eu não queira ter isso, mas normalmente jovens, pessoas da minha idade, elas buscam muito isso, elas querem entrar numa faculdade, querem se formar, querem construir uma família. E não tem problema, mas eu percebi que o meu objetivo era só esse, era só isso que eu queria. Eu estava buscando, estava construindo a minha vida para alugar uma casa e futuramente comprar, para eu financiar meu carro durante 4 anos, um carrinho simples, para que eu pudesse pelo menos me locomover. Eu também estava pensando na minha carta, vou parcelar a carta em 12 vezes, vou começar a ter minha carta, dirigir, eu vou poder ir para a praia de vez em quando, tiro férias uma vez por ano. Eu percebi que esse estava sendo o meu objetivo, que eu estava buscando isso. Só que isso não tem problema buscar isso, mas só isso se torna vazio. Porque pensa, o meu objetivo maior era ter bens materiais e não deixar um legado, construir algo que eu pudesse me orgulhar. E quando eu comecei a olhar para dentro, quando eu comecei a enxergar isso, eu percebi que era tudo implantação da sociedade, que as pessoas queriam que eu tivesse isso, porque eu acreditava que eu tendo isso, eu estava fazendo parte daquele grupo, eu estava entrando e sendo um membro da sociedade. Mas eu percebi que eu estava sendo apenas mais um, eu não estava construindo algo que me tocasse o coração, algo que realmente eu pudesse impactar as pessoas da forma que eu queria. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a me distanciar dessas coisas, eu comecei a dar passos em uma direção diferente. E hoje eu olhando para trás, eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu comecei a destravar, eu comecei a caminhar, eu comecei a buscar o que realmente me chamava atenção, o que realmente estava me tocando, o que eu poderia fazer impacto, o impacto que eu poderia deixar, o meu legado, a minha história, eu estava construindo com as minhas próprias mãos, e não com a ideia de outras pessoas. Isso mudou totalmente a minha vida. E você? Será que suas ideias, será que seus planos, seus objetivos, eles são seus ou foi alguém que implantou, foi a sociedade que implantou essa ideia? Comece a se questionar, olhe para dentro e tenha essa visão clínica. Não receba, não veja um pensamento e fale assim, é só um pensamento. Não, tente questionar, tente trazer mais clareza. Você tem que iluminar os seus pensamentos. Quando você consegue iluminar seus pensamentos, você traz essa clareza. Você começa a realmente ganhar poder sobre os seus pensamentos. Você começa a ganhar poder sobre a sua vida. Por que que você ganha poder sobre a sua vida?
Porque você está trazendo para a consciência aquilo que antes você deixava de lado, que você não prestava atenção. E ali está a chave para a solução dos seus problemas. Porque às vezes você está passando por uma dor, você está passando por uma angústia, você não está tão feliz com a sua situação e você não entende o porquê. E qual que é o método que as pessoas utilizam? Elas jogam terra em cima, elas tentam esconder esse problema, elas cavam um buraco muito fundo, coloca lá os seus medos, os seus desejos também, os seus sonhos e joga terra em cima. Por quê? Porque dói menos no curto prazo. Porque você não vai ter que encarar, você não vai ter que se questionar tanto, você não vai ter que sair da sua zona de conforto. E por não ter que sair da sua zona de conforto, as coisas ficam mais leves, ficam mais calma. E elas começam a criar um novo problema. Porque tá doendo, ela tá vivendo uma vida que não é dela. Eu estava vivendo uma vida que não era minha. Não era os meus sonhos, mas eu acreditei que era. Esse que é a parte que dói mais, sabe? Você perceber que o que você acredita não é seu. Imagina você observar, ter um olhar clínico, ver o que está passando aí dentro e você falar, caraca, a maioria das coisas que está aqui não me pertence, não são minhas, não são meus desejos. São coisas que eu peguei da sociedade e acreditei que era o melhor para mim. Não tem problema isso, mas saiba que pode ser melhor, que pode ser muito maior. Você pode ir muito mais além do que você imagina, do que você já sonhou em algum momento. Então o interessante é esse, é você conseguir olhar para dentro, você observar os seus pensamentos, você começar a perceber suas emoções e você questionar elas. Você questionar suas emoções, seus pensamentos, para você trazer luz, para você iluminar aquele seu problema, aquela sua dificuldade, ou você trazer a consciência. Você pode ser algo positivo ou negativo, mas tudo você tem que trazer a consciência. Por que eu estou feliz hoje? Aí você traz a consciência, fala, caraca, eu estou feliz porque ontem meu dia foi assim e hoje eu acordei mais animado ainda. Um exemplo, ontem foi um dia muito bom que eu consegui fazer minhas tarefas, eu cumpri tudo que eu tinha me proposto, então eu estudei, eu consegui ler, eu acordei no horário, eu consegui fazer mais uma publicação. Então ontem um dia foi muito bom, foi construtivo e hoje eu estou mais feliz ainda, eu estou mais animado para colocar isso em prática. E aí você traz a clareza, você fala, caraca, quando eu consigo construir minhas coisas, eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais animado. E o mesmo para aqueles dias que você está sentindo uma dor maior, quando as coisas não estão indo muito bem, é como se você estivesse numa ladeira. Quando você está numa ladeira, você também se questiona, fala, por que eu estou descendo essa ladeira? Por que eu estou caindo? Quando você começa a perceber isso, você traz mais consciência e ao invés de sua caminhada ela ser assim, esse sobe e desce, ela começa a se tornar muito mais harmônica, você vai com muito mais calma. Você não tem quedas acentuadas e nem saltos acentuados, porque quando sua vida ela parece um radiograma de coração, as coisas talvez não estejam fluindo tão bem, não estejam caminhando tão bem, porque num dia você está muito bem, no outro dia você está super mal. Isso quer dizer que talvez a forma que você esteja enxergando o mundo possa estar te trazendo essa oscilação. Porque se as coisas tá bem lá fora, eu tô bem. Se as coisas tá ruim, eu tô mal. Não pode ser assim. Não é que não pode, mas não é a melhor opção, sabe? Quando você aprende a dominar as suas emoções, quando eu digo dominar não é não sentir, mas é você ter a consciência e saber lidar, você conseguir fazer as pazes com as suas emoções. Quando você consegue fazer as pazes com as suas emoções, você começa a cair menos e subir menos também. Você é mais gradual. E isso no longo prazo você consegue construir coisas maravilhosas, porque você não oscila tanto. Ah, estou super feliz porque o dólar subiu. Eu estou muito triste porque o dólar caiu, sabe? Esse tipo de comparação assim. Cara, não pode ser assim. Não pode, porque isso vai te desgastar, isso vai gerar grandes prejuízos para você. Traz prejuízos porque as suas emoções, o seu ânimo vai depender do que está acontecendo.
E quando você ganha a consciência, você traz à luz suas emoções, você começa a olhar para dentro, você ganha consciência, você ganha mais domínio sobre suas emoções. Então, embora você esteja passando por uma dificuldade, você consegue acalmar seus pensamentos, você consegue fazer as pazes com as suas emoções e dessa forma você consegue lidar muito mais tranquilo com o problema, muito mais tranquilo com aquele desafio que você está passando. É assim, é outro jogo, é outro nível. Só que tudo isso parte do princípio de que você tem que começar a se questionar. E o mais interessante do poder da consciência, que é aquela coisa, quando você vê, você não consegue mais desver. Quando você ganha consciência das suas emoções, quando você ganha consciência de que você pode chegar aonde que você quiser, você tá com a caneta do destino nas suas mãos, você traz consciência para isso, sua vida se transforma. Sua vida, você sabe, você ganha a consciência, você sabe que você vai chegar aonde você quiser. Só que você tem que ter disciplina, você tem que ter foco, você tem que entrar em ação. E tudo isso ainda lidando com as coisas do dia a dia. É tipo, massa, é fantástico, porque você começa a fazer escolhas que vão realmente te levar para onde você quer. Se você quer ir para a direita, você vai pegar o caminho da direita. Você não vai ir pela esquerda para depois chegar na direita. Você vai direto, você ganha muito tempo, você ganha a sua vida, você pega de volta a sua vida e constrói ela da forma que você quiser. Você se torna um arquiteto da sua vida. É fantástico. Então, só recapitulando o que a gente abordou aqui, que primeiro você precisa questionar suas emoções e seus pensamentos para você saber se isso é seu, se esse pensamento realmente é seu ou se é algo que a sociedade implantou. O segundo ponto é você ganhar consciência. Então, primeiro você questiona, depois você ganha consciência. Agora você sabe se aquilo é seu ou se não é, o que você quer, aonde você quer chegar e você realmente traz a luz para sua vida. E o terceiro ponto é que depois que você já ganhou a consciência, que você já começou a se questionar, você pega o lápis da vida e começa a desenhar da forma que você quiser. Ali não existe mais limites, tudo depende de você e do quanto você quer entrar em ação.